mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode. Sigo aqui recebendo pessoas que são inspiradoras, pela sua atuação, mas principalmente pela sua vida, pela forma como encaram as situações da vida, especialmente aquelas que a gente não tem controle. Hoje a minha entrevistada é alguém referência nesse assunto, superação, encarar os desafios e tornar os desafios uma oportunidade de também levar para outras pessoas exemplos do que dá para ser feito, independentemente da sua situação e do seu cenário. Eu recebo aqui a minha querida Alessandra Trigo. Alessandra, muito bem-vinda. Olá, Cristiano, é um prazer imenso estar aqui com você hoje, falar para as pessoas que estão em casa que a vida é um flash em que a gente tem que aproveitar todos os capítulos da melhor maneira possível e ser feliz. Muito bom. Primeiramente, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Estou usando um batom vermelho, um twin set. Twin set, você sabe que ele diz a idade, né? Tenho 51 anos, azul claro. E estou sentado numa mesa onde o fundo é azul. E para a comunidade surda, os meus cumprimentos, o meu sinal é esse, porque eu uso um triciclo para me locomover. E eles têm toda a sensibilidade de focar e nos batizar de acordo com a nossa marca. Excelente. E queria te agradecer pela generosidade de começar sendo inclusiva. A Alessandra, pessoal, é hoje a nossa maior referência em diversidade e inclusão quando a gente pensa no universo corporativo, quando a gente pensa nas áreas de recursos humanos, nas áreas de pessoas, né? Muito mais do que recursos, são pessoas. Eu vou ler para vocês aqui para eu não deixar passar nada, porque a história dela é incrível. Ela é uma mulher que é sinônimo de coragem. A Alessandra, ela é mestre em Direito Constitucional, é uma servidora pública federal, assim como eu é conselheira, ela é consultora, ela é mentora, palestrante, empresária, e a acessibilidade faz muito mais parte da vida dela do que só do discurso, porque tem gente que faz no discurso. No caso da Alessandra, é na vida. Ela nasceu com osteogênese imperfeita. As pessoas conhecem vulgarmente como que, Alessandra? Ossos de vidro, ossos de cristal. Alguém já deve ter ouvido falar, né, sobre isso. É uma condição rara? Muito rara, é uma condição que acomete cerca de uma pessoa a cada 20 mil nos diferentes tipos de osteogênese. Certo. Eu tenho, muito provável, tipo 3. As pessoas que nascem com outros tipos, existe aquela pessoa que não nasce nem viva. Certo. É o natimorto, é uma condição muito mais debilitante do que a minha. E tem aquelas pessoas que nascem aparentemente, visivelmente, sem nenhuma característica da osteogênese, mas ao longo da vida descobre porque começa a ter fratura com muita frequência no mesmo órgão. E é onde descobre. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu tenho anotado, mas o número é impressionante. Você teve mais de 100 fraturas? Eu tive mais de 100 fraturas, passei por mais de 30 cirurgias. E embora eu imagino que aqui na tela não seja perceptível, eu sou bem pequenininha, eu tenho 98 centímetros, peso 39 quilos. E a osteogênese, o meu tipo, uma das características é o nanismo. Certo. Então as pessoas confundem o nanismo com a osteogênese. Certo. Quando na verdade é uma das condições que levam a pessoa com osteogênese a desenvolver o nanismo. Você comentou comigo que o seu pai também tinha osteogênese. Sim. A minha doença, ela no caso é genética, foi Certo. transmitida pelo meu pai. O meu pai, ele nasceu em 1939, ele era gêmeos, então era ele mais o meu tio com osteogênese. Os dois. Os dois com as mesmas dificuldades que eu, não teve o número de cirurgias, porque a época não se fazia, não tinha estudo, era bem precário. Mas ele teve uma quantidade de fraturas também gigantes, e ele faleceu com 83 anos, né? Teve uma expectativa de vida muito além, né, do que a medicina coloca, por isso que eu sempre
pontuo para as famílias, independente de ser osteogênese, não aceite diagnóstico fechado. Cada pessoa é única, cada pessoa pode atingir condição que nenhum médico talvez imaginaria. Então, para a família, quando chegar algo, falar, o seu filho não vai andar, o seu filho não vai falar, o seu filho... Não, peraí, o que o seu filho vai fazer? É isso. É apontar, é não limitar as pessoas. Nós não vivemos em caixinhas. E o meu pai foi um exemplo. Ele ia para a escola, começou a alfabetização em casa, que na época era permitido. Teve uma família também maravilhosa, né, que investiu, acreditou, e ele fez 3 faculdades. Que legal! Meu pai fez economia, direito e administração. Você tem irmãos? Eu não tenho irmãos, Não tem irmãos. Por conta até da questão genética. Certo. Embora eles fossem, tanto meu pai como a minha mãe, pessoas esclarecidas, como a doença osteogênese para ele não foi genética, eles não relacionaram que poderiam ter um filho com a mesma doença. A opção depois que eu nasci foi não Certo. ter mais filhos, né? Até porque não é uma trajetória fácil. E a minha mãe falava, não, eu vou cuidar da Alessandra, né? Então, não, até pensou na adoção na época, mas teve receio pela demanda que eu tinha. Essas cirurgias, elas eram todas programadas. Eu tenho haste, né, que são pinos em todos os membros do corpo. Eu tenho nos membros superiores e membros inferiores, eu fiz cirurgias. Entendi. Uma criança numa situação dessa, ela demanda muitos cuidados. E que bom que os seus pais puderam e tiveram o amor e o cuidado para você estar aqui hoje. Não só conversando comigo, mas sendo referência para tantas pessoas. E tem um ponto, Alessandra, que é uma reflexão que eu sempre tenho. Muitas pessoas fazem parte de algum recorte, seja de questões de inclusão, seja de questões de minorias, e não necessariamente elas escolhem seguir uma carreira que se torna referência em relação a isso. Você, sendo uma PCD, uma pessoa com deficiência, escolheu seguir uma carreira, além de todas as suas outras, que você tem um currículo invejável e admirável, você escolheu ser essa voz. Em que momento você tomou a decisão de ser a voz para as pessoas que, de alguma forma, não são vistas ou cuidadas pela nossa sociedade? Nossa, é uma pergunta muito complexa, porque as coisas vão acontecendo gradualmente. A minha própria formação sempre me deixou muito indignada com a falta de respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Você tem direito à educação, você hoje tem direito à matrícula nas escolas, mas a criança ela só é matriculada e, na verdade, ela não é incluída. Falta o apoio pedagógico, falta o material adequado. Isso quando não, uma escola particular cobra adicional da família para que a família pague alguém para acompanhar aquela criança, o que é absolutamente ilegal, né? E a gente... Para além de ser imoral, né, desrespeitoso, é ilegal. É ilegal. A Lei Brasileira de Inclusão, ela proíbe veementemente isso. Se tem alguma mãe que nos assistem, que busque os seus direitos, né, que não vai ter uma discriminação na escola. Pelo contrário, se tiver, é mais um direito violado. Então, para que as famílias elas tenham o suporte que eu tive, acessibilidade, eu tenho uma dificuldade muito próxima à pessoa que usa cadeira de rodas. Eu posso te afirmar, Cristiano, que a minha deficiência, a grande maioria dos meus problemas, não está em mim, está no meio em que eu estou inserida. Eu consigo ter autonomia, ter independência, se o meio tiver acessibilidade. E isso você pode colocar para a grande maioria das pessoas. As pessoas, elas não têm um transporte. Quando ela tem o transporte, ela não tem a calçada. E aí você passa a ser voz. E aí quando suponhamos que ela tem a calçada e o transporte, ela chega na empresa e só tem escada. Escada, não tem elevador, não tem um sanitário.
E aí, um recorte à parte, eu consigo pegar papel higiênico em 10% dos banheiros que eu frequento acessíveis. Nos acessíveis. Nos acessíveis. Por quê? Porque aquela pessoa que elaborou o projeto ou que fez aquilo que ela achou que fosse, ela não conhece acessibilidade. Talvez ela nunca tenha conversado com alguém que de fato utilizaria aquele sanitário quando estivesse pronto. Exatamente. E o arquiteto, muitas vezes, ele interpretou a norma erroneamente. São detalhes que parece que é pequeno, mas você tem que driblar. Sim. Você tem que carregar tudo na bolsa, porque você sabe que muitas vezes você não vai pegar papel toalha, sabonete, o básico que é o papel higiênico. Isso vai te despertando, fala, poxa, o mundo tem que ser melhor. Eu tenho que pegar um mundo melhor, deixar um mundo melhor do que eu peguei. E o mundo já está melhor. Mas é uma coisa gradual. E as suas formações, tanto o direito constitucional quanto a vida de servidora pública te trouxeram lições, aprendizados e imagino que muitos desafios que também contribuíram para essa definição e decisão de deixa eu ajudar quem precisa entender melhor sobre isso? Sim, e não só no jurídico, mas uma mãe, quando ela recebe um diagnóstico, ela muitas vezes não enxerga nenhum caminho, nenhuma luz em relação... Falta esperança. Falta esperança e falta conhecimento. Porque, por exemplo, osteogênese em algumas localidades do Brasil ainda tem casos que as mães são denunciadas como tendo espancado a criança. Mesmo com um diagnóstico de... Não tem o diagnóstico. Não há o diagnóstico. Não há o diagnóstico. Por conta de ser muito raro... Entendi. Eu mesma, eu não vou em qualquer hospital, os meus laudos também errados. Até hoje, nós estamos aí com uma medicina muito mais evoluída. Se eu não procurar um profissional que conheça a minha doença, eu saio com fratura onde eu não tenho e as que eu tenho não são visíveis. Entendi. Ainda a desinformação, estamos falando do estado de São Paulo. Exato. Quando você fala em regiões com precariedade, eu participo de grupos de mulheres com a mesma síndrome, né, que é a osteogênese, os médicos têm receio de engessar, têm receio de cuidar. E imagina a dificuldade potencializada que essas pessoas vivem. E essas mães, é desesperador, porque elas não sabem nem como cuidar de uma criança com osteogênese. Eu imagino que deve ser um momento em que você se vê diante do desafio de receber a notícia, imediatamente após vem o que eu vou fazer e depois o como eu vou fazer. E se você não tem a informação acessível, e aí de novo acessibilidade, né? Se você não tem a informação disponível e acessível, você deve se sentir... Eu não consigo... qualquer situação que eu tente sentir o que você sente ou que uma mãe na situação dos seus pais sentem, seria rasa, qualquer opinião a meu respeito. Então, ainda mais admirável o seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Cristiano. E aí, só fazendo um recorte, a minha escolha do meu tema de mestrado foi aquilo que eu defendo veementemente, que a acessibilidade não é mais um direito. Ela é pressuposto para que todos os direitos sejam assegurados. Porque se eu chegar num hospital e não conseguir entrar num consultório, não conseguir fazer um exame, eu tenho violado o meu direito à saúde. Exato. Se eu for estudar e não tiver, por exemplo, uma pessoa surda, o intérprete de Libras que ela faz uso, ela tem violado o direito à educação. Então, eu não posso colocá-lo como mais um. Ele é o norteador, o fundamento para uma vida digna e feliz de qualquer pessoa com alguma deficiência. Excelente, excelente. Importante dar voz, falar, continuar falando, que é o que você já vem fazendo. A Alessandra é hoje uma das top creators do LinkedIn. O LinkedIn, que é uma das principais redes sociais globais que nós temos, ela é a principal voz. Ela é uma das pessoas que todos os dias da vida dela tem como propósito conscientizar as pessoas, inspirar
as pessoas que talvez não estejam na mesma situação, mas que podem, de alguma forma, direta ou indireta, fazer a diferença. E aí, nesse sentido, entre os seus inúmeros projetos, você criou a empresa, você criou a Pedalando pela Diversidade. Na sua audiodescrição, no começo, você contou que você é uma pessoa que se locomove utilizando um triciclo. Qual que foi o objetivo? Quando você criou a empresa, né, qual era o impacto que você buscava atingir e hoje, na prática, como ela funciona? Bom, inicialmente eu estou há 16 anos atuando com diversidade e inclusão, onde até a pandemia, todos os meus trabalhos voltados à diversidade e inclusão, eles foram no pro bono. Todos, mas não para a empresa. Eu fazia o pro bono nas entidades, eu fazia o pro bono em organizações não governamentais, em escolas públicas. Então, eu migrei para os diferentes públicos, desde entidades de pessoas cegas, eu trabalhei em comunidade surda, então eu vivenciei os diferentes mundos e necessidades, porque não são iguais, mesmo dentro da minha deficiência, o que eu preciso a outra pessoa não precisa e vice-versa. Exato. E aí, na pandemia, eu era uma pessoa 100% presencial em tudo, foi uma virada de chave, eu fui passar por um processo de mentoria e a pessoa que foi a minha mentora, que foi a Regina, ela virou para mim e falou: Alessandra, eu concordo, você faz um trabalho muito relevante, mas nós precisamos abrir para as empresas. Você precisa começar a entrar e mostrar para as empresas o impacto positivo da inclusão. E foi onde eu comecei a construir um projeto e decidimos, eu e o meu esposo, montar uma empresa, que é a Pedalando pela Diversidade e Desenvolvimento Humano, onde nós fazemos o trabalho nas empresas, desde laudar a questão da acessibilidade, chegar e dar calçada em cada cômodo, em cada lugar, apontar se está nas normas da NBR 9050 e se está, mas poderia ser melhor. Porque nem tudo que está na norma contempla a pessoa com deficiência. É uma coisa muito complexa. A norma, ela traz alguns apontamentos objetivos, mas a subjetividade quem convive com as pessoas com deficiência. É você se imaginar no lugar de uma pessoa que usa cadeira de rodas, de uma pessoa cega, de uma pessoa surda, de uma pessoa obesa. Eu tenho que pensar o espaço para que ele contemple um maior número de pessoas. E aí a gente faz os treinamentos, que é uma mudança cultural, desde a palestra, que você vai buscar o impacto, abrir um evento, como construir uma jornada com a empresa com métricas definidas. E aí eu tenho as formações, né, como mentora, que eu considero muito importante. Quando se fala em mentoria, acabou ficando uma coisa muito sem técnica, né? Muitas pessoas falam, eu sou mentora, mas a mentoria demanda também você ter uma técnica para construção. E as formações para conselho, porque me auxilia muito ter o olhar da empresa e mostrar para a empresa que acessibilidade e inclusão deveriam estar no pilar da inovação. Então, hoje eu preciso, mas no futuro isso vai ser obrigatório. Exato. Eu estou me antecipando a uma necessidade. E você comentou algo muito importante, né? O que funciona para a característica da Alessandra não necessariamente vai funcionar para a característica de outras pessoas com condições até semelhantes. Porque a gente está falando de diferentes alturas, diferentes necessidades de locomoção. Então, é muito importante contar com especialistas que possam direcionar muito mais do que eu diz uma norma ou no futuro uma lei. Vamos pensar na pessoa. Vamos, de fato, criar algo pensando na usabilidade de quem precisa e não apenas para um proforma, né, cumprir um protocolo. Então, é muito interessante a sua atuação. Agora, você está nas empresas, em muitas delas. Você está nos conselhos, você é consultora, mentora. Qual que é o principal desafio que a empresa enfrenta? É cultura? É cultural? É a falta de entendimento da necessidade? Ou tem algum outro entrave, algum outro motivo que faz com que as empresas ainda não tenham evoluído nesse sentido da diversidade e da inclusão?
Bom, existem empresas em diferentes graus de maturidade na questão cultural. Mas eu diria que eu apontaria como o maior entrave os vieses inconscientes que ainda pairam em relação às pessoas com deficiência, que a própria história construiu. Nós, no início, muitas culturas condenavam a pessoa com deficiência à morte, né? Evoluímos, passou a fase assistencialista, onde a pessoa tinha que ser cuidada. Ela tinha direito à vida, mas ela tinha que ser cuidada. E, em seguida, nós entramos numa fase integrativa, onde era direito da pessoa com deficiência frequentar uma escola. Mas não era dever da escola ofertar nenhuma inclusão para que ela pudesse estudar e se equiparar. Hoje a gente vive a fase inclusiva. Eu diria que ainda muito na teoria. Então, a inclusão na empresa, muitas vezes ela fala, olha, eu não consigo preencher a cota, mas nenhum um sanitário acessível ela tem. A pessoa não consegue se alimentar no restaurante. O piso, ela só vai até onde é o limite. E a pessoa com deficiência, para se sentir pertencente, eu tenho que ocupar todos os espaços. Exato. E não é só ocupar o espaço físico, é na empresa. Na hora de você fazer uma promoção, olhar para a pessoa com deficiência dentro daquilo que ela pode ofertar. E ainda vivemos, infelizmente, onde o líder ele foca no problema e não na potencialidade das demais habilidades. Eu não vou poder nunca fazer nada que demande altura. Eu não vou poder fazer nunca algo que demande corrida. Mas eu posso muito bem ser uma boa editora, eu posso muito bem conversar, eu posso muito bem expor ideias. A pessoa cega, a mesma coisa. Ela não vai poder ter uma porção de habilidades, mas ela é uma pessoa com uma sensibilidade gigante, percepções que nós não temos, e, por exemplo, na área de tecnologia, são incríveis, desde que você oferte para a pessoa condições de trabalhar. Condições para tal, né? Para tal, autista. No Vale do Silício, há dados de que os grandes gênios são pessoas autistas. Por que não as empresas ofertarem postos de trabalho respeitando aquilo que a pessoa não consegue, talvez se socializar igual, demande de um espaço mais reservado? É olhar para a pessoa e não é adivinhar o que ela precisa. É ouvi-la. É ouvi-la. O grande, eu diria, problema dentro das empresas é o medo, a vulnerabilidade. Você, como líder, acha que tem que saber tudo e não chega na pessoa e fala, escuta, eu não sei. Aonde que eu posso te ajudar? Eu quero aprender com você. E presumir que a pessoa não vai conseguir cumprir. Esse comportamento, eu vou usar a palavra, você como especialista me corrija se eu usar a palavra errada, tá? Mas esse comportamento preconceituoso, no sentido de eu crio um pré-conceito de que você não será capaz apenas porque você tem uma condição diferente daquilo que eu talvez espere que você tenha, é algo que culturalmente os líderes podem ser motor de mudança nas empresas? Eu gosto muito, quando eu vou trabalhar numa empresa, de trabalhar todos os setores. Eu falo que o RH, ele tem que ter a sensibilidade para colocar a pessoa no lugar que ela queira estar e que ela possa desempenhar. Paralelamente, eu tenho que ter um líder que saiba acolher, receber e perceber o que essa pessoa demanda. Só que quem está ao lado tem que ter a empatia de ajudar. Então, eu não tenho como dissociar o RH da liderança de quem está diretamente envolvido. Meu colega de trabalho. É o meu colega de trabalho. Por isso que eu digo que não tem em nenhuma empresa ninguém que não possa contribuir no processo de inclusão. Cada um a sua parte. A pessoa que faz o café pode ter uma pessoa com deficiência que não consegue servir o próprio café. Ela vai ajudar aquela pessoa. Exato. Todo mundo pode ser motor de mudança. Todo mundo pode ser motor de mudança. Então, basta você estar aberto e
ser vulnerável. Eu, quando vou fazer os meus treinamentos, tanto que eu não tenho problema de abrir para perguntas, eu abro no ao vivo, enfim, não tenho problema. Porque eu prego a vulnerabilidade. Se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, qual é o problema de eu não saber? Não é problema não saber. O problema é você não ter a coragem ou de se despir para entender o outro. E eu diria que é aí que vira muito a chave. Porque os líderes, eles não querem as pessoas com deficiência nas equipes, porque eles presumem que os seus resultados vão ser menores. E, na verdade, é o inverso. Porque num ambiente acolhedor, num ambiente humanizado, as pessoas diferentes, elas trazem ideias plurais inimagináveis. Exato. E é isso que a gente busca trazer dentro das empresas com treinamentos leves. Sim. Eu falo que se a pessoa quiser conceito, ela vai no Google e digita. E você sabe que, eu vou contar aqui pro pessoal, tá? Tem gente que numa entrevista fala bonito e tal. Em alguns bastidores, né, de podcast, a gente pergunta se a pessoa quer receber um roteiro, um caminho, o que a gente vai abordar ou não. E a Alessandra me disse, não precisa, porque eu gosto de fato da vulnerabilidade, né, do estar ali. Tô vulnerável hoje, tá? Até não vou nem cortar, porque eu tô numa crise de sinusite. Então tô vulnerável. Mas queria te ouvir o seguinte. Só beber uma aguinha aqui. Você fala que acessibilidade e inclusão também são negócios. É rentável? Muito rentável. Eu vou te elencar bem resumida. Nós temos hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, último censo, 18,6 milhões de pessoas com deficiência. 18,6 milhões. Milhões. Paralelamente, para cada pessoa com deficiência tem uma família. É mãe, pai, filhos, esposo, que você diretamente influencia nas escolhas. Somado a isso, tudo que você faz para as pessoas com deficiência, você promove para uma gama muito maior de pessoas. Por exemplo, acessibilidade. A mãe com carrinho de bebê, a mulher grávida, o obeso, aquele que temporariamente tem algum tipo de cirurgia, fratura um pé, ou, enfim, não pode exercitar de uma forma plena. E somado a isso, os idosos. Eu deixei por último para falar dos idosos. Não é novidade que a nossa população cada vez mais está envelhecendo e as comorbidades vêm com elas. Sim. Portanto, se eu pensar que eu tenho 18,6 milhões, mais toda uma família que eu influencio e uma gama muito maior de pessoas que vai fazer uso, como que eu posso negar que a acessibilidade e inclusão são negócios? Eu consumo, eu bebo água igual qualquer pessoa, eu me alimento igual qualquer pessoa, gostaria de viajar igual qualquer pessoa. Eu coloco gostaria, porque quase nunca eu consigo estar num local que possa me receber. Exato. Esses tempos mesmo, uma pessoa me perguntou a indicação do resort fora do Brasil, se eu já tinha feito laudo de vistoria, se eu poderia indicar. Eu falei, eu não posso indicar porque eu não fiz. Olha o tamanho do mercado, o tamanho de quantidade de pessoas que gostariam de participar de uma vida plena. Hoje nós temos um case de sucesso no Hotel Mercury Pinheiros. Há 16 meses começamos uma jornada de transformação dentro de toda a estrutura, quer seja o meio físico, quer seja comunicacional e atitudinal. Porque eu não tenho como dissociar pilar, tá? Eu preciso que tudo ande de uma forma entrelaçada. Nós começamos inicialmente adaptando os dormitórios para que eles fossem plenos para receber as pessoas com deficiência. Então, eu tenho dormitórios hoje que atendem 100% das pessoas com deficiência. Em seguida, nós começamos a pensar
como construir todas as demais métricas. Eu não tenho ainda restaurante, eu não tenho atendimento, ou seja, eu não tenho área comum. É quase que, por enquanto, essa pessoa só tem acesso ao próprio quarto. Ao próprio quarto. E 100% das pessoas surdas, elas são atendidas. Eu tenho atendimento em Libras simultâneo, 24 horas dentro do Mercury. Muito É legal. o primeiro hotel do Brasil, e eu não posso dizer que do mundo, mas a gente não conhece, pesquisou nenhum outro local que disponibilize um atendimento simultâneo, ou seja, é um humano com o outro humano, não é avatar. Excelente. Essa é a humanização que a gente prega muito. E muito treinamento. Nós capacitamos camareiras, porque é o que eu falo, o dormitório ele tem que estar acessível. Só que se a camareira não entender que ela não pode deixar o travesseiro no último andar do guarda-roupa, que a pessoa com deficiência ou com nanismo não vai pegar, o dormitório não se torna acessível. Um detalhe pode estragar toda uma experiência, né? Porque como é que eu vou dormir se eu não tiver acesso ao travesseiro? Ao travesseiro, ao cobertor, ao cabideiro, aos alimentos. Então, a gente capacita para que elas estejam prontas para deixar o dormitório pleno e também atender uma necessidade específica de cada um. Todas as outras frentes de atendimento nós fizemos, capacitando desde o mensageiro, manobrista, restaurante, nichando primeiro o geral, o básico para todo mundo, e aí nós fomos nichando como fazer o atendimento pleno da pessoa surda, como fazer o atendimento pleno da pessoa cega, mesmo eu não tendo ainda a acessibilidade para as pessoas cegas do piso tátil, por exemplo. Eu tenho cardápio em braille, eu tenho cartão de visita, eu tenho no dormitório algumas coisas imprescindíveis. Legal. Né, que são... Está num caminho evolutivo total em direção àquilo que é o mundo ideal. Total. E Muito aí, bom. por que eu coloquei que ainda falta? Porque mesmo faltando, Mercury Pinheiro ampliou com 15 meses 30% a ocupação de dormitórios acessíveis sem nenhum marketing. Ou seja, respondendo a pergunta, gera negócio. Total. É isso que as empresas... Há uma demanda represada que só não utiliza serviços e produtos porque não tem acesso. Exatamente. É o que eu procuro levar para as próprias indústrias. Vou exemplificar. Não se pensam produtos para as pessoas cegas em nenhum momento. Você compra um Guaraná ou uma Coca ou uma cerveja, a latinha é igual. Uhum. Por que não pensar? Tudo bem que são 2% da população, mas são 2% num oceano azul gigante que você não tem concorrente. Gigante. E é isso que eu procuro despertar nas empresas e construir com elas uma inovação dentro dos seus serviços e produtos voltados a beneficiar o público que não tem dentro do mercado. E aí eu digo que acessibilidade e inclusão geram negócios certamente. Muito bom. Temos um quadro fixo aqui no Inspira Quem Pode, que eu gosto muito, e chegou a hora de eu fazer com você. Sim. Alessandra Trigo, quem te inspira? Bom, eu vou dividir. Tá bom. Bom, minha maior inspiração foi meu pai, né, que não tá mais, e ele me passou e me fez chegar até aqui. Então, não tem como eu dizer que se você tiver que elencar uma pessoa, ele é o meu retrato de doação para o mundo, né? Ele também trabalhou muito as questões para mudança de paradigmas dentro da sociedade. Nasceu numa época em que não se tinha e provou que é possível. Então, ele, dentro de casa, é minha maior inspiração. Das pessoas que se foram, eu diria que eu sou muito fã do Ayrton Senna, uma pessoa que inspirou humildade, inspirou dedicação ao outro e tudo muito no anonimato. A gente foi saber quem era Ayrton Senna depois que foi Ayrton Senna. Então, um legado
E aí, entre as mulheres, Malala, eu Malala, defendo incrível. a educação porque ela me fez chegar até aqui. Se eu cheguei até aqui, foi porque eu tive oportunidades iguais de estudar. Muito bom. É isso que vai transformar o mundo, quando a sociedade começar a valorizar cada pessoa e efetivamente ofertar condições de igualdade, o mundo vai se transformar em um lugar melhor. E aqui não só em relação à pessoa com deficiência. É as diferentes modalidades de diversidade. Então, a educação. E aí a gente não pode esquecer do quanto Fernanda Montenegro e Fernanda Torres mostraram que o Brasil existe, a potencialidade, a cultura, que são alavancas aí para um mundo melhor. Muito bom. Do outro lado, quem ou o que te irrita? Nossa, tantas coisas me irritam. A indiferença me irrita muito, profundamente. O desrespeito às pessoas, às suas diferenças. Eu clamo muito por um mundo mais igual, né? E não só falando de direitos, mas de empatia. De humanos. De humanos. É você estar num local, eu trago isso porque é uma vivência, eu buscar e querer assistir um show, não poder ir, porque as pessoas invadem a minha frente. Isso ele foge do direito, ele vem para a empatia. E eu diria que o que me irrita muito é a mentira, o faz de conta, né? Olha, aqui vou trazer, nós somos uma empresa inclusiva, só chama alguém lá no dia do mês de setembro para fazer uma palestra e quando nos bastidores a gente sabe, as coisas são totalmente inversas daquilo que é pregado. Valores que estão apenas na parede. Na parede, exatamente, são realidades. Outra coisa que eu não posso, não coaduno, me irrita profundamente, é você, de alguma forma, prejudicar o vulnerável. E o vulnerável aí eu diria desde o idoso, desde a pessoa com deficiência, desde os animais, que é uma bandeira que eu defendo muito porque eles não têm voz. Exato. É você prejudicar aquele que você só faz aquilo porque você sabe que ele não vai se defender. Então, isso me irrita profundamente. Tanto as inspirações quanto irritações são muito coerentes. Eu vou comentar aqui. Numa das perguntas, eu estava tossindo muito, como vocês viram, eu estou numa crise de sinusite, cheguei no estúdio contando aqui pro Lucas, da nossa equipe, e pausei um minuto aqui para pegar um pouco mais de água, e a Alessandra prontamente me ofereceu uma pastilha, porque ela é essa pessoa que para o que ela está fazendo em prol do outro, está até aqui, inclusive, já estou usando, estou melhorando. Então, é muito legítimo tudo aquilo que você fala, porque você, mais do que falar, você faz. Você transmite, você executa, e eu queria começar os meus agradecimentos pela sua presença, porque o papo foi incrível, está sendo incrível, mas eu não posso encerrar sem antes te fazer uma pergunta. Não vou te levar para esse lugar de rememorar preconceitos que você tenha vivido, porque eu não quero que você sofra novamente. Mas eu queria te perguntar, aqueles que sim, você já sofreu, de alguma forma moldaram esse mulherão que é a Alessandra hoje? Com certeza. Eu sempre digo, e aqui eu vou responder fazendo um apelo para as famílias. Não coloque os seus filhos nas bolhas. A gente vai cair, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas a gente vai aprender a levantar, a sorrir e a vencer. Eu falo que no amor, o amor é essencial. Mas na dor a gente aprende muito e se revigora e se reinventa constantemente. Muito bom, muito, muito, muito bom. E eu também queria que você deixasse uma mensagem para as empresas. A gente falou dos valores de parede, né? O que você diria para as empresas para que elas verdadeiramente olhem e enxerguem a diversidade e a inclusão como um valor? Eu diria para as empresas para que elas deem oportunidades reais para que as pessoas com deficiência possam demonstrar o seu valor, agregar e que seja isso fonte de inspiração, inspiração na construção
de uma empresa com melhores resultados, com mais humanização, que eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer a partir de algo construído. Não queira que aconteça de um dia para o outro. Dê oportunidades, assim como se traçam métricas para as vendas, tracem métricas para a inclusão. Eu tenho certeza que o resultado vai sair muito além da expectativa da própria empresa. Muito bom. Agora eu tô vendo aí do seu ladinho. O que você tem aí? É um livro? Isso, foi a minha biografia, que acaba sendo Oi, né? Oi é a osteogênese imperfeita, não é o fim, é só o começo. Muito legal. Um enfoque pessoal e técnico da osteogênese imperfeita. Da Alessandra Trigo, aqui com a gente, não é o fim, é só o começo. Da Alessandra com a Márcia Madalhano. Isso. Muito bom. Tá disponível? Não, eu tenho comigo, mas se alguém quiser, entre em contato, me chama, que a gente conversa. Muito bom, muito bom. Vou fazer o seguinte, ó. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar o texto aqui, né, no nosso GC, com os canais da Alessandra. Como eu disse, a Alessandra é uma referência no LinkedIn. Assim, só segue que vocês vão saber. Para quem está nos acompanhando pelo Spotify, pelas plataformas de áudio, na descrição do texto a gente deixa aqui. E para quem está só nos ouvindo e que não vai nem ler, nem ler na tela ou na descrição, Alessandra Trigo, a gente encontra todos os canais da Alessandra, minha querida Alessandra. Eu não tenho palavras para agradecer pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. A Alessandra não mora em São Paulo e a gente grava aqui em São Paulo. E a Alessandra encontrou um espaço na agenda dela para participar assim que eu a convidei, porque eu disse para ela, eu falei, Ale, você é inspiradora, eu preciso de gente inspiradora comigo nesse momento tão importante que a nossa sociedade vive e precisa. Então, muito, muito obrigado. Bom, recíproca de agradecimento é 100%. Se a gente quer construir um mundo melhor, a gente depende de pessoas como você, que abrem espaços, que trazem a temática, porque só assim a gente vai gradualmente quebrando os vieses. Eu quero deixar aqui, eu vou pegar 2 livros para você sortear para as pessoas que muito legal. estiverem, aí você cria o critério. Perfeito. Quem quiser, põe nos comentários, né, Cristiano? Perfeito. Que aí você sorteia. Isso aí. Então, até para sermos, né, já para contar para o pessoal como é que funcionam os sorteios online, né, que a gente faz por uma ferramenta auditável, todos os comentários que nós tivermos no vídeo oficial no YouTube e os comentários no áudio oficial no Spotify, nós vamos definir ali um tempo do dia do lançamento, eu vou colocar todos os critérios, então nós vamos sortear 2 livros, não é o fim, é só o começo para nossa audiência. Mais uma vez, sendo gentil, sendo essa pessoa tão incrível, obrigado, Ale, muito, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer imenso, e aí eu quero agradecer a nossa audiência, as pessoas que estão conosco, e estamos aí à disposição para poder tirar alguma dúvida de alguma família, de alguma mãe pontualmente, é só me chamar no LinkedIn, no inbox, caso não queira ser algo mais público, eu estou à disposição. Além de tudo, disponibilidade e generosidade para com quem precisa. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos ouviu, que nos assistiu. Hoje eu recebi a inspiradora Alessandra Trigo, essa voz, essa potência, essa força e essa referência em diversidade e inclusão. A gente se encontra aqui todo domingo às 19 horas. Eu tenho uma responsabilidade muito grande agora. Depois de trazer alguém como a Alessandra, que inspira tanto, olha o tamanho da minha responsabilidade para os próximos encontros. Mas eu estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Tenho certeza que quem nos acompanhou também. A gente se encontra todas as semanas, você pode nos ouvir, nos assistir em qualquer dia, em qualquer lugar. O Inspira Quem Pode tem esse objetivo, de contar histórias verdadeiras e transformadoras. Obrigado mais uma vez, Alessandra. Obrigada, abraço, que todos tenham muita luz aí ao longo da jornada. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês também e até a próxima semana.